Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. E naquele tempo Jesus contou uma história para os seus discípulos, e essa história é a seguinte: o reino dos céus era como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Vinha é a plantação de uva. Combinou com esses homens uma moeda de prata por dia, e os mandou então para o trabalho. Às 9 horas da manhã ele saiu novamente e viu outros na praça desocupados. E então fez o mesmo, chamou-os para trabalhar por um valor justo. Saiu novamente ao meio-dia, saiu novamente às 3 da tarde, saiu novamente às 5 da tarde, e em todas essas ocasiões encontrou mais pessoas e as chamou para trabalhar. Então, esse patrão disse ao administrador para chamar todos os trabalhadores ao fim do dia e, começando pelos últimos até os primeiros, pagar os salários de uma moeda de prata para cada um. Então esses homens que trabalharam uma hora só receberam o mesmo do que os outros que trabalharam o dia todo. E os que trabalharam o dia todo começaram a resmungar com o patrão. E o patrão disse: amigo, eu não fui justo com você, a um desses trabalhadores que reclamou. Não combinamos uma moeda de prata? Então olha, aqui está a sua moeda de prata, volte para a sua casa, e eu estou dando para este último que eu contratei o mesmo que dei para você, porque foi o que eu combinei com ele. Por acaso, o encerramento da história é assim: não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus conta essa história então para nos mostrar, ou melhor, mostrar àqueles judeus da sua época que eles haviam já recebido algo de Deus. Eles tinham sido os primeiros a conhecer a face de Deus, saber quem era Deus, o Eterno, o Criador, e ter um relacionamento com Ele. Mas com a vinda de Jesus, a manifestação desse Deus que já havia de alguma forma se revelado a eles anteriormente, eles acabaram se tornando os últimos. Por quê? Porque não creram em Jesus. E os outros povos, chamados de gentios na Bíblia, creram. Então nós podemos aqui pegar essa história e essa aplicação a respeito do povo de Israel, essa interpretação do que Jesus está falando, que significa, não é uma interpretação da cabeça, da nossa cabeça, mas o que significa a história para aquele povo daquela época, e olharmos então para dentro da igreja, onde Deus da mesma forma continua não olhando para o tempo, nem para os resultados, mas sim para a disponibilidade, para a generosidade com a qual nós nos colocamos ao seu serviço. A ação de Deus, ela é justa. Por quê? Porque Deus, ele é a justiça. E ele é a justiça e manifesta essa justiça com graça. Então muitas vezes nós olhamos para os lados na igreja e falamos: poxa, mas eu tenho feito tanto, e Beltrano não faz nada, e Ciclano faz de vez em quando. E esse olhar é o olhar do ser humano. Nós não podemos fugir disso, isso passa pela nossa cabeça, é normal. Quanto mais ativos nós formos na obra de Deus, mais nós vamos olhar para pessoas que não estão no mesmo ritmo de nós, não estão caminhando exatamente no mesmo passo conosco. No entanto, Deus está fazendo um trabalho nessas vidas. Deus está agindo ali. E Deus, na sua justiça, de alguma forma sabe o que essa pessoa está fazendo. Então, nós precisamos, a partir deste evangelho, entender que a recompensa que Deus dá por aquilo que fazemos, ela não é igual para todo mundo. Ela não é da mesma forma para todos. Existem várias histórias de grandes homens da igreja cristã que trabalharam muito para Deus e trabalharam em meio ao sofrimento, trabalharam em meio à dor, à doença. O profeta Oséias se casou com uma mulher que era uma espécie de prostituta, que adulterava para fazer a obra de Deus. É claro que isso não vai acontecer à torta e à direito. Mas já pensou se esse homem olhasse e falasse: mas outros que passaram não precisaram sofrer isso que eu estou sofrendo. Então, a mesma coisa acontece com os missionários. Já pensou se o missionário olhasse
para o restante dos seus irmãos na congregação de onde ele saiu e falasse, puxa, mas só eu estou indo lá para o interior do Brasil, aquele interiorzão remoto, que nós mesmos, brasileiros, não conhecemos direito, ou estou indo lá para o rincão da África, que ninguém conhece, ninguém mal há água para se tomar, mal há o que comer, e se achasse então injustiçado por conta disso? Não. Deus tem uma obra naquela vida, Deus age de uma forma na vida dele, assim como agiu na vida do profeta que se casou com a prostituta e dos grandes homens da igreja que padeceram doenças, chagas em meio ao seu ministério, por exemplo. Então, que a partir do evangelho de hoje nós busquemos entender que os nossos méritos, eles contam muito. Nossos méritos em relação ao nosso esforço, tempo, estudo, dedicação. Mas o nosso julgamento em relação ao que estamos fazendo frente ao que outras pessoas fazem não é um julgamento justo, porque nós não somos a justiça. Deus é a justiça. Nós, o pouco senso que nós temos de justiça na nossa mente, na nossa consciência, neste mundo, no sistema que trabalha, que organiza, que ordena este mundo, ele é uma fagulha daquilo que Deus é. É uma expressão do que Deus é, porque Deus é a suma justiça. E ele olha de maneira diferente. Então, que nós busquemos não nos colocar na posição de quem aponta para o outro e fala, puxa, mas eu estou fazendo e ele não. Que nós busquemos pedir a Deus que ele nos mostre, nos abra a consciência para que nós façamos entendendo o que ele está nos recompensando, de que maneira ele está olhando para aquilo que somos e fazemos. Deus abençoe você. Até amanhã.